Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Álvaro Costa, do Espaço Sincronicidade, e este é o aconselhamento psicológico número 20 para ansiedade. O pior conselho que se pode dar para lidar com ansiedade, ou o pior conselho que se pode dar a uma pessoa que sofre de ansiedade. Bom, pessoal, culturalmente, as doenças e as enfermidades psíquicas muitas vezes nem foram consideradas doenças, né? Tanto é que até hoje a gente vê as pessoas falando: ah, mas fulano não tem nada, ele só tá com depressão, ele não tem nada, ele só tá com ansiedade, isso é bobagem, como se as doenças da alma fossem menos reais do que as doenças do corpo. E Jung dizia que a psique depende do corpo e o corpo depende da psique, e que a psique é tão real quanto o próprio corpo. E aí, muitas vezes, conselhos errados, né, se dão a pessoas que estão em sofrimento psicológico. Tá? Como, por exemplo, quando você vê uma pessoa com depressão e você diz: fulano, mas olha, você tem tudo, você tem dinheiro, você tem casa, você tem emprego, você tem condições de vida, você tem comida. Porque esse tipo de conselho não funciona e só faz piorar o estado de saúde da pessoa que sofre com depressão, por exemplo. Porque a pessoa tende a pensar: é justamente por isso que eu estou depressivo, porque eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho salário, eu tenho comida, eu tenho condições de vida, e mesmo assim eu não consigo ser feliz, mesmo assim eu não consigo me realizar. Meios de vida são diferentes de você ter um motivo por que viver. Muitas vezes você tem meios de vida, mas não tem um porquê viver. A construção do sentido do porquê viver é algo que muitas vezes nós precisamos de análise para descobrir. E qual é o pior conselho que se pode dar a uma pessoa que está com ansiedade, com transtorno de ansiedade? Bom, o pior conselho, ou um dos piores conselhos, é você sugerir à pessoa que tente se controlar, por exemplo. Tente se controlar, se controle. Por quê? Porque a ansiedade por si só já é uma doença do controle. A ansiedade por si só já é um excesso de controle. Tá? E aí você vai estar tentando apagar o incêndio com gasolina. Tá? Por que a ansiedade é uma doença de controle? Porque a ansiedade é uma tentativa de controlar o tempo. A ansiedade é uma tentativa de controlar a própria vida. Então, quando nós estamos tentando controlar, quanto mais a gente tenta controlar, mais ansioso a gente fica. Por quê? Porque a gente percebe que a gente não controla. Tá certo? Controle é diferente de autorregulação. Tá? Para Jung, existe uma autorregulação natural do próprio psiquismo. É claro que essa autorregulação, no mundo em que nós vivemos, no mundo em que nós estamos inseridos, passa pela cultura. Há um antropólogo chamado Malinowski que disse que já não existe mais nenhuma célula do nosso corpo que não tenha sido transformada pela cultura. Tá? E a diferença entre controle e autorregulação é muito diferente. Na autorregulação, eu posso fazer silêncio, uma forma de me autorregular. No controle, eu digo: quieto, cale-se. Eu dou ordens imperativas, eu não dou possibilidade ao sujeito de exercer criatividade, nem estou inserido num contexto normativo junto com o sujeito de um ponto de vista democrático, ou seja, em que as relações humanas são recíprocas. Tá? Claro que o complexo de poder é um grande fator adoecedor de nossas almas. E o complexo de poder, mais uma vez, explica o que? A vontade de poder, a vontade de controle, que nos adoece enquanto nós não descobrimos em nós mesmos
a vontade de sentido. E o sentido para Jung é quando a sua vida se torna a expressão de um mito fundamental que você só descobre em diálogo com o seu próprio inconsciente. Ou seja, muitas vezes, na maioria das vezes, no contexto de uma análise, ou quando os fatos objetivos da vida te fazem refletir sobre si mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigado.